Paz do Senhor Jesus, meus queridos. Também quero trazer uma breve reflexão para os nossos corações. Nós já temos sido abençoados durante a semana através dessas reflexões que têm sido bênção na nossa vida, nos devocionais diários que Deus tem colocado nos corações dos servos deles e das servas para que falassem conosco através da sua palavra. Quero trazer uma breve reflexão também aos nossos corações através de um personagem bíblico que a princípio nós vemos que não é muito conhecido na Bíblia. Ele não está na galeria da fé dos grandes personagens da Bíblia, como Moisés, Davi, Elias, enfim, desses grandes homens que Deus usou poderosamente. Mas eu quero trazer essa reflexão através desse personagem, queridos, que ele fez uma oração. A Bíblia nos fala apenas no versículo da palavra do Senhor, nos fala desse personagem que ele fez uma oração e através dessa oração Deus o abençoou grandemente. É esta reflexão que eu quero trazer aos nossos corações nesse devocional. Eu quero que você seja abençoado também, porque você vai fazer essa oração na sua casa, você vai pedir a Deus, o Deus Todo-Poderoso, e Ele vai ouvir, porque Ele ouviu, querido, Ele ouviu a oração desse servo dele, e ele foi tremendamente abençoado, querido. Não está num grande livro, ele não é um grande personagem, assim como eu também, não sou personagem grande, sou apenas um grão de areia, não sou pó, sou cinza, assim como nós também. Nós moramos na periferia, mas enfim, Deus vai ouvir a nossa oração, assim como Ele ouviu a oração desse personagem, querido. Esse personagem Deus abençoou grandemente. Talvez você não veja uma grande pregação, Nós não vimos, eu não vi ainda uma grande pregação através desse personagem, mas eu creio, querido, eu creio que Deus abençoou através da sua oração, e é essa oração que nós vamos fazer também, que Deus vai abençoar. Esse personagem, querido, está situado lá no livro de 1 Crônicas, 1 Crônicas no capítulo 4, o versículo 9 e o versículo 10. Apenas 2 versículos citam esse personagem. Se você tiver na sua Bíblia aí perto de você agora, você pode ir lá. Você pode verificar que só apenas 2 versículos cita esse personagem da Bíblia. E quando nós vemos o livro de Crônicas é um livro que não é muito lido, É muito maçante, são as genealogias do povo de Israel. Desde Adão, quando nós lemos o primeiro capítulo, o segundo capítulo, e filhos de Elá, Jeroazete, enfim, são personagens que são a genealogia. Mas aqui a genealogia para nesses 2 versículos, e é nesse versículo que eu quero citar, é esse versículo que eu quero trazer uma mensagem para nós neste dia, querido, e creio que Deus vai abençoar a minha vida e a sua vida, porque nós vamos, a partir desse momento, nós vamos também fazer essa oração. E o nome desse personagem, querido, é Jabes. Você já ouviu falar de Jabes? Está aqui, livro de 1 Crônicas, no capítulo 4 e o versículo 9. E Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, ao qual sua mãe chamou Jabes, dizendo: porquanto dei à luz em dores. Achei muito interessante. E Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, a qual sua mãe chamou Jabes, dizendo: porquanto dei à luz a dores. Começa mal já, Já começa mal a história dele, porque o nome dele já era um nome terrível. É um nome dele que significava dores. Dores. Sua mãe chamou ele de Jabes porque deu à luz com dores. Então começou mal a vida de Jabes, mas não para por aí, queridos. Lá no versículo 10 fala: e invocou Jabes ao Deus de Israel, dizendo: ah, quem me dera se tu me abençoaste. Aí começa a história mudar de Jabes, querido. E é isso que eu quero falar com você. Nós vamos orar ao Deus Todo-Poderoso e Ele vai abençoar a sua vida. Jabes mudou totalmente a sua história através deste pequeno
desta pequena oração. Aleluia. E invocou Jabes ao Deus de Israel, dizendo: a quem me dera se tu me abençoastes. Querido, comece a pedir a Deus, comece a pedir que Ele te abençoe. Ele vai te abençoar grandemente. Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. É só você pedir, é só você clamar, é só nós clamarmos ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, que Ele vai ouvir a nossa oração e a sua vida será abençoada, assim como foi abençoado a vida desse personagem bíblico. Você já tinha ouvido falar de Jabes? Eu parei aqui nesse versículo, comecei a meditar, e Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, porque ele fez essa oração pedindo para que Deus o abençoasse, e pediu mais: e alargasse os meus termos. Aleluia. Dá mais visão para mim, Senhor. Dá mais visão, alargue os nossos termos. Nós temos visto que a obra missionária não tem parado e que os missionários têm pedido para que alargasse os seus termos, desse mais visões para ele. E Deus está dando visões, Deus está dando estratégias para o nosso pastor, através desses devocionais diários que ele tem colocado nos corações dos seus ministros, das suas ministras, para que ministrasse bênção sobre a sua vida. Então nesse momento você vai também orar. Você vai orar para pedir a Deus que abençoe a sua vida, alargue a sua visão. É isso que ele falou? Invocou Jabes assim: que me dê, que tu me abençoasses, alargue os meus termos. Alargar os termos quer dizer alargar, dar mais visão para você. E se tua mão não for comigo, a mão do Senhor vai contigo também. E que me libertasse do mal, para que não sejas danificado. Oh, glória! Invocou Jabes ao Deus de Israel, dizendo: a quem me dera se tu me abençoasses, e alargasses os meus termos, e se tua mão for comigo, e que me libertasses do mal, para que não sejas danificado. Aleluia! Esse é o último pedido que Jabes fez, não é isso? E que me libertasse do mal, para que não sejas danificado. Esse é o último pedido, o mais profundo e de maior alcance. E Deus, enfim, ouviu a oração desse personagem bíblico, querido. E eu creio que você vai fazer a oração também. E termina o versículo dizendo: e fez Deus que lhe viesse o que havia pedido. Oh, glória! E fez Deus que lhe viesse o que lhe havia pedido. Ele vai fazer também com a sua vida. Ele vai fazer com a nossa vida também, porque nós vamos orar ao Deus Todo-Poderoso. Vamos pedir a bênção dele. Vamos pedir que ele alargue a nossa visão, que ele alargue a nossa tenda, que ele alargue tudo na nossa vida e que liberte do mal. Aleluia! Foi essa simples oração que Jabes fez. Jabes foi abençoado grandemente. O versículo 9 começa: e Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Nós também vamos ser ilustres. Não para com a visão dos homens. Nós não queremos. Eu não quero que homem veja em mim alguma coisa, não. Eu quero que Deus veja algo na nossa vida. Eu quero que nós sejamos instrumento nas mãos dele, para que proclame o evangelho, para que leve boas novas de salvação às pessoas, às vidas que estão atribuladas. E eu creio também, querido, que a sua vida vai ser abençoada também, no momento que nós fizermos a oração que Jabes fez. Senhor, venha abençoar esta vida, Senhor, que está neste momento ouvindo, Senhor, esse devocional diário. Abençoe, Senhor, abençoe poderosamente. A tua palavra nos diz, Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 9, no capítulo 7, versículo 9, Senhor Jesus, se quem é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará pedra ou lhe dará uma serpente? Não, é um prazer, Senhor Jesus, tu estar dando bênçãos para os teus servos. É um prazer os teus servos estarem impedindo. E nós te pedimos, Senhor Jesus, a tua bênção. Abençoe grandemente cada vida que está ouvindo neste momento, Senhor, esse devocional, Pai querido. Eu creio, Pai, eu creio que tu estás conosco. Por isso eu te louvo e te agradeço. Deus abençoe sua vida, querido. Deus abençoe o seu lar, sua família. E que tu seja abençoado poderosamente, assim como Jabes foi. Amém? Fica na paz.